Gente, basicamente, o que é que a gente vai continuar hoje, tá? Na última aula, tá? Long time ago, a gente tava falando sobre materiais compósitos. Então, que danado vem a ser esse material compósito? Aqui. Ocultar. Cadê F5? Deixa eu inverter. Então, toda vez que a gente tem um material, tá? A gente tem um trocinho aqui em maior quantidade, que a gente vai chamar de matriz. E dentro dessa matriz, a gente joga uma coisa em menor quantidade, que a gente vai chamar de fase dispersa. Então, nós temos um elemento que vai juntar essa fase dispersa. Então, essa matriz, ela pode ser tanto metálica, quanto polimérica. Tá saindo meio torto porque eu estou escrevendo aqui com a mesa digitalizadora lá longe do computador, tá? Vocês vão entortando a cabeça. Quanto cerâmica. E essa fase aqui, ela pode ser tanto fibrosa como particulada. Dentro dessa fibrosa, a gente pode ter fibras longas e contínuas, fibras curtas, tecido e manta, tá? Então, é esse tipo de compósito que é formado por uma fase fibrosa e por matriz polimérica que a gente vai, que a gente está dando a maior ênfase, tá? Ah, outros compostos, tá? Então, por exemplo, com matriz metálica, então, eventualmente, a gente pode ter, se você tem lá um carro, uma moto, seja lá o que for, mal comparando, tá? Eu vou voltar um pouquinho atrás. Faz de conta que isso aqui seja desenho. Cara, que quando nasceu para desenhar é um negócio impressionante. Isso aqui é uma roda de uma bicicleta, certo? Então, lá no pneu traseiro e no pneu dianteiro, tem lá, quando você puxa no freio, tem duas borrachinhas que encostam no aro. Então, você tem um cabo de aço, e quando você puxa esse cabo de aço, tem uma espécie de ganchinho que vai e aperta esse gancho na rodinha da bicicleta e faz a bicicleta frear. Então, isso aqui funciona para bicicleta. E aí, bicicleta barata, tá? Se você for para bicicleta competitiva, o sistema de freio já é um pouco mais diferente, já mais, digamos assim, mais tecnológico. Então, seria um pedacinho de borracha que faz a roda parar. Aí, o que é que acontece onde você tem uma maior velocidade? Então, você precisa de um freio mais eficiente. Então, o que normalmente acontece em carro? Nos carros, nós vamos ter o disco de freio. Isso também vale para moto, tá? Em alguns tipos de moto. Quase todos os tipos de moto, não sei. Freio. E nós vamos ter as pastilhas de freio. Então, o que é que acontece nesse caso? Esse disco aqui é de metal. Esse metal tem uma determinada dureza. E nós vamos ter as pastilhas de freio, que tem que ter uma dureza menor do que o disco de freio. Basicamente, o que é que vai acontecendo? Toda vez que a gente freia, é essa pastilha aqui que se desgasta. E essa pastilha aqui é um compósito metal mais cerâmica. Então, faço uma peça em que
o metal derrete, mas a cerâmica não. Então faço um compósito metal cerâmico e aí controlando a dureza desse material. Então quando você pegar qualquer carro chegar ali na frente, nos pneus dianteiros, vai ter um pozinho escuro, meio cinza. Então aquele pozinho basicamente é o desgaste da pastilha de freio. Então essa pastilha de freio ela é feita de tal forma que ela vai sendo consumida de acordo com o uso. E aí, quando você precisa fazer alguma manutenção no carro para trocar, para modificar o qualquer problema de frenagem que tenha, que esteja tendo, então normalmente se troca as pastilhas de freio ao invés do disco, tá? Então é um exemplo de compósito com matriz metálica. Existem bem outros mais, tá? Principalmente brincando com essa questão de dureza do material. Então, o que é que a gente vai ver ou vai falar especificamente hoje, tá? A gente vai falar desses tipos aqui de compostos, que são reforçados por fibras e dos compostos laminados, tá? Esses laminados, eles entram aqui na questão estrutural, ou seja, são compostos que são feitos para suportar elevadas cargas, tá? Então, tem aplicações específicas onde se requer uma grande, ou se tem uma grande intensidade de força. Levei um choque do microfone. Droga. Tomar café. Então aqui, só para saber dessa questão de esforço, só mostrar um pequeno exemplo. Cadê? Tem alguns canais malucos no YouTube. Cadê? Sai quebrando qualquer coisa com prensa hidráulica, tá? Então, basicamente, isso aqui é uma prensa. Isso aqui é um material, tá? Um pedacinho de madeira, como a gente comumente chama de madeira compensada. Ele vai fazer alguns experimentos malucos aqui. E aqui a carga que está sendo aplicada, tá? Então ele vai chegar um determinado momento que vai fazer com fibra de carbono laminada, tá? Eu vou adiantar aqui um pouquinho só para chegar na parte da... Então essa madeira. Veja aí o que é que acontece com a coitadinha da madeira, tá? Um outro pedacinho de madeira. Aí um chifre de búfalo. Não sei por que da manhã o cara foi inventar chifre de búfalo, mas vamos lá. E aqui, fibra de carbono, tá? A gente vai ver, basicamente, a utilização de fibra de carbono, ela se dá através de tecido, tá? Então, esse formato aqui é de um tecido que a gente diz que o tecido é tramado. Basicamente, o que danado é, tá? É um fio que passa por cima, um fio que passa por baixo. Então, faz de conta que eu tenho fios nessa direção e eu tenho um fio que vai passando por cima e por baixo, por cima e por baixo, por cima e por baixo, tá? Então, isso aqui é o tecido que a gente chama de tecido tramado.
que é diferente, por exemplo, num tecido em formato de malha, que na malha você tem laços, tá? Então, esses laços aqui vai esticar o tecido. Então, esse daqui tramado tem um comportamento mecânico diferente da forma desse aqui em formato de, de, é, de malha, tá? Então, só muda aqui na forma de se fazer ou de se produzir o tecido. Então, para compósitos ou para uma utilização de fibra de carbono, normalmente vai nesse formato de tecido, tá? Que é um tecido que a gente diz tramado, tá? Limpar. Então, ó. Volta. Burro, pera, calma, oi. Então, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. Nós temos linhas. Nós temos aqui, ó, linha. Então, o que danado está acontecendo? Isso aqui está sendo feito um composto que a gente chama de laminado. Então, o que significa isso? Que a gente está colocando lâminas uma em cima da outra. Então, basicamente seria carbono, aí resina, aí carbono, aí resina. Então, a gente está fazendo uma estrutura como se fosse um sanduíche, onde a gente sai alternando camadas de fibra, camada de resina, camada de fibra, camada de resina. Essa resina normalmente utilizada são duas resinas termofixas, que são mais comumente utilizadas, que é a resina poliéster e a resina epóxi. A epóxi, que eu já falei na aula passada, que mesmo que faz a colazinha dura epóxi, ela tem propriedades melhores do que a resina poliéster. Nesse vídeo específico, não foi demonstrado, não foi dito que resina foi utilizada, mas estou supondo, pela resistência apresentada, que tenha sido a resina epóxi. Tá? Então, essa estrutura é um laminado que vai suportar altas tensões. Opa. Aqui só uma informação, tá? Se vocês olharem aqui a espessura da estrutura feita aqui, ela é são muitas camadas, tá? Então, uma das formas da gente aumentar a resistência de qualquer coisa é deixá-la o mais grossa possível, tá? Então, o mais espessa possível. Então, qualquer coisa que você queira aumentar a resistência, basta torná-la mais espessa ou mais grossa. Então, por exemplo, se quer uma ferragem numa casa, quer que suporte mais pressão na casa, então você aumenta o diâmetro da ferragem utilizada. Tá? É assim que funciona na engenharia, tá? Fez uma conta, joga para cima que suporta qualquer coisa. Então, basicamente, quanto mais quero que uma coisa seja resistente, então mais espesso deixa essa coisa. Agora vamos olhar para o lado econômico. Quanto mais espesso, mais material, mais custo. Então, a ideia é se obter um negócio que suporte uma determinada tensão nas menores dimensões possíveis. Por quê? Quanto menor for a dimensão, significa dizer que mais econômico eu estou sendo, tá? Deixa eu só fazer aqui um negócio rapidinho. Peraí, calma. Vou botar isso aqui para cá. Lá vai. Então ele vai fazer dois testes, tá? Um de forma na direção do alinhamento das fibras e outro na direção perpendicular às fibras.
ensaio de compressão, no caso aqui é como se fosse um ensaio de compressão, tá? Então estamos vendo quanto suporta em compressão. Não quebrou. Então, aqui dá para ver melhor, tá? As camadazinhas de carbono, tá? Então, tudo aqui é camada de carbono intercalada por camada de resina. O cara vai agora para a brutalidade. Aqui do lado tem um manômetro que vai vendo quantas toneladas está sendo aplicado a esse bloquinho. Então, suportou 60 toneladas antes de se romper. E aqui uma característica que ele sofre uma espécie de delaminação. Pronto, esse aqui que ele está abrindo aqui é o que se chama de delaminação, que é quando uma camada se solta da outra. Agora de forma perpendicular às fibras. Chegou em 100 toneladas e nada. Aí o alumínio, titânio. Então, basicamente é o seguinte, tá? A fibra de carbono, ela é extremamente resistente e por ser extremamente resistente, normalmente onde ela é aplicada como reforço de um polímero são em locais onde se tem um alto retorno econômico. Ou seja, é uma fibra relativamente mais cara do que a fibra de vidro, bem mais leve do que a fibra de vidro e que tem elevada resistência. Então, devido a isso, tem aplicações específicas. Por exemplo, partes ou algumas das partes em que você utiliza fibra de carbono em um áudio. Então, basicamente, aqui toda essa primeira etapa, é colocando camadas, fazendo basicamente a colocação de camadas de tecido, tá? São vários tecidos aqui. Vocês estão olhando aqui, ó, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Então, são 5 rolos ou rolos? São 5 rolos de tecido que vai formar um conjunto e desse conjunto vai ser impregnado com resina para formar o capô de um carro. A parte que recobre lá. Tesoura. Para dar já o formato inicial, tá? Então o formato vai ser mais ou menos isso. Então aqui vai ter uma prensa meu que para esticar o formato possível para ter o formato que eu quero. Todo o tecido já está
no formato desejado, tá? Ele foi pré-esticado, digamos, pré-estirado para ter esse formato. Ao mesmo tempo que esticou, também cortou, tá? Não fica as lapadas aqui do lado. Aqui é ar comprimido, tá? Basicamente para tirar qualquer tipo de poeira que tenha no molde. Aqui só um detalhe, tá? Isso aqui é a parte de baixo, então você tem aqui o tecido feito com uma estrutura mais grossa e na parte de cima com a estrutura mais fina aqui do tecido, tá? Então aqui você pode olhar que o fio que passa, o tecido foi tramado com um elemento um pouco mais espesso. Na parte de cima ele é mais fininho. Isso dá um melhor acabamento na parte externa. Uma vassourinha com aspirador de pó para retirar todo o excesso de pó. Ó, estou mostrando. Lá tinha aquela. Deixa eu voltar só mais um pouquinho. Olha aqui como o formato já está completamente diferente do tecido. Tá lá um tecido mais grosso, digamos assim, e aqui um tecido um pouco mais fino. Como se fosse um desenvolvimento. Um polimento. Então, qual é a ideia, tá? Com fibra de carbono, eu consigo um material extremamente leve e resistente. Se você imaginar que você tem um carro e quer que esse carro tenha a maior potência possível, então, se a gente pega um carro, está parecendo um chapéu. Você pega aqui um carro, tá? Então, se eu pego isso aqui e faço totalmente de um metal, vamos supor aço, e pego o carro, o mesmo carrinho, e faço de compósito, tá? Então, pela densidade, esse daqui vai ter uma maior massa e esse aqui uma massa bem menor, porque estou utilizando um material mais leve.
Então, se ele tem uma massa menor e eu utilizo o mesmo motor, significa dizer que a potência do carrinho de plástico ou de compósito vai ser bem maior do que o carrinho de metal, porque o esforço para movimentar o carro de plástico vai ser menor por causa do peso. Então, essa ideia de compósito, ela é muito aplicada à indústria de transporte, aí colocando carros e aeronaves, tá? Então, é muito, muito, muito utilizado na indústria de transporte. Obviamente que, quanto mais tecnologia envolvida, carrinho tem que ser mais caro, tá? Tendência é que com o futuro o negócio vai baixando vai diminuindo de preço esse negócio todo, então talvez no futuro não muito distante a gente consiga ter carros muito mais eficientes feitos só com um compósito. Obviamente que nem tudo se dá para fazer com esse tipo de compósito, tá? A estrutura rígida do carro continua sendo feita de metal, tá? A questão de impacto, esse negócio todo, o compósito não suporta sozinho, então tem que ter uma estrutura metálica por trás dele. E aí, há quem goste, há quem não goste, tá? A fibra de vidro dá esse acabamento no, no produto, tá? Eventualmente isso aqui pode ser pintado, tá? Só que aí você vai gastar um pouco mais para pintar. Em outros casos, a pessoa deixa aparente. Mas é questão de gosto. E aqui são alguns exemplos onde você tem a colocação da fibra de vidro, não necessariamente por questões mecânicas, mas aqui por questões estéticas. Aqui na parte de cima, ó. Então, vamos aí, tá? A gente foi de BMW, agora vamos para um negócio um pouco mais, digamos, mais popular. Quer dizer, não tão popular assim. Isso aqui com fibra de carbono, tá? A maior parte ainda dos compostos, digamos assim, comuns, a gente utiliza com fibra de vidro. E a utilização de fibra de vidro ela é muito marcante, tanto em peças, também pode ser considerado em peças de transporte, tá? Imagina que todo mundo já deve ter visto um bugre uma vez na vida, ou até mesmo andado num. Toda aquela carcaça de um bugre é feito de fibra de vidro. Em algumas residências você tem a caixa d'água também feita de fibra de vidro. Você tem piscina feita de fibra de vidro. E você também consegue fazer. A laminação passa por várias camadas para garantir. E você também consegue fazer barcos com fibra de vidro. Tira a espessura necessária nas paredes. Então, basicamente, nesse processo aqui, é um processo que se chama de spray up. Então o que é que está acontecendo, tá? A fibra de vidro, como a gente falou na aula passada, ela pode vir em formato de roving, ou roving, não sei qual a pronúncia correta, que é basicamente um grande carretel com a fibra de vidro. Então faz de conta, cadê o lápis? Então aqui vem de um grande carretel. Então vai passando por aqui e chega aqui nessa tesoura. Então o que é que vai acontecendo nessa tesoura? O material está sendo picotado ao mesmo tempo que aqui está sendo colocado a resina.
Isso aqui funciona basicamente como se fosse uma tesoura colocada na ponta de uma, sei lá, de uma pistola de pintura. Tá? Então, basicamente, você teria a pistola de pintura jogando a resina e a fibra vindo em sequência. Então, o que é que vai acontecer? A fibra vem, ela é triturada, e à medida que ela é triturada, ela é empurrada junto com a resina para cima do molde. Então, aqui eu tenho toda a carcaça como se fosse um casco de um barco e vou jogando o material por cima, tá? Essa parte aqui é a parte estrutural, que vai, se você fizer a peça somente de fibra de vidro, a depender da espessura, ela por qualquer torção romperia. Então se coloca partes de material, tá? Normalmente madeira, pode ser qualquer outro material, para dar essa estabilidade na peça que está sendo feita com fibra de vidro. Externas do barco. Isto fará com que você tenha um barco forte e robusto, resistente a impactos e firme na navegação. A primeira... Basicamente, esse pentezinho aqui é para ver a espessura da camada, tá? Isso aqui que eles estão segurando aqui na mão, estão passando, isso aqui é um negócio que chamam de rolo, fura, bolha. Então, basicamente, é um rolinho que ele sei lá, aqui o rolo, aí ele tem saliências. Aí, à medida que você vai passando, vai quebrando as bolhas, tá? Por que isso? Bolha é um concentrador de tensão. O que quer dizer isso? Naquele ponto onde tiver uma bolha, tem ausência de material, tem um ponto de ar. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho aquela bolha, menos material, a espessura diminui. Além disso, a bolinha funciona como concentrador de tensão. Significa dizer o quê? Se tiver qualquer tensão a mais na estrutura, muito provavelmente o material vai se romper onde tem uma bolha. Tá? E normalmente isso aqui é feito com todo cuidado para evitar diminuir ao máximo essas quantidades de bolha, porque se você tiver muita bolha, maior fragilidade no material. A primeira camada é que chamamos de skin coat, que utiliza resina isoftálica em vinil-iéster. Este material... Pronto, aqui na primeira parte foi colocada a resina por spray up, aí agora vem o tecido de fibra de vidro. O tecido, como vocês podem ver, é como se fosse a mesma cor lá da fibra de carbono. Então é um tecido feito com fibra de vidro e a partir daí vai ser colocado em cima daquela primeira camada. Faz com que a laminação do casco tenha maior dureza contra impactos e resistência a danos naturais e total isolamento contra a absorção de água. O sistema de laminação utilizado na fábrica é spray up, com um detalhe importante. O mix entre resina e catalisador é feito dentro da máquina. Então, tudo isso aqui é a estrutura do barco, tá? E aí vai colocando a resina por cima. Antes de ser expelido pelo spray, fazendo a mistura adequada dos materiais utilizados como resina, catalisador e fio. Além disso, Esse é o roving. Aqui o cara corta reduz a emissão de gases. Pronto, aqui, ó. Isso aqui está em detalhe a questão do tecido, tá? É o mesmo tecido tramado que a gente vai ser colocado em cima daquela camada de fibras curtas, tá? Então, basicamente, a ideia aqui é se ter um laminado onde se tem fibras curtas, tá? Depois dessas fibras curtas, vem o tecido.
E aí, a depender da espessura desejada, pode sair nessa brincadeira de ficar trocando, colocando várias espessuras. Por que se usa a fibra curta e o tecido numa etapa e o tecido na outra, tá? A fibra curta, ela tem a vantagem de fazer, digamos, curva com maior facilidade. Então, quando se tinha lá uma estrutura que precisava ser recoberta, ela é mais facilmente recoberta com a fibra curta do que com um tecido, tá? Então, o tecido, ele é quase sem ser elástico. Então, na hora de fazer entrar em cantos, por exemplo, faz de conta que aqui tem um canto. Então, esse cantozinho aqui, que fica aqui desse lado, para a gente fazer com tecido, ele é um pouco mais dificultoso. Então, nesse caso aqui, é melhor fazer com a fibra picotada, porque ela vai penetrar mais nessas reentrâncias, tá? Onde não precisa desse detalhe de reentrâncias, aí pode utilizar o tecido sem muito problema. O tecido, ele tem características anisotrópicas. Vixe, como o cara está desenhando mal. Que é o seguinte, nessa direção e nessas direções aqui, ele tem propriedades altas porque eu tenho fibras alinhadas na direção do esforço. Entretanto, aqui a 45 graus, minhas propriedades são menores, porque eu não tenho fibras alinhadas. Por outro lado, a fibra toda desalinhada, em qualquer direção que se tenha um esforço, eu vou ter basicamente as mesmas propriedades. Então, isso aqui é um material que a gente diz que é isotrópico. Ele vai apresentar as mesmas propriedades em qualquer direção. E esse daqui é o anisotrópico, que apresenta propriedades diferentes em direções diferentes. Tireno, comum nos processos de laminação, com mais conforto ao operador e menos danos ao meio ambiente. O convés e peças integrantes do carro. Pronto, aí aquele negócio todo lá vai dar nisso daqui, tá? Lembrando que a moldagem, ela é feita, no caso aqui específico, de cabeça para baixo. Então, quando eles estavam lá jogando a fibra, imagine esse molde aqui, ou essa estrutura. Recebem pintura em gel. Essa pintura de cabeça para baixo, tá? Então, a parte que fica, a parte feiosa, digamos assim, fica escondida aqui embaixo. Em outras palavras, tá pegando aqui o exemplo do orelhão. O orelhão, que ele trouxe lá, que tinha um telefone público dentro, na parte interna do orelhão, tem uma estrutura meio áspera, e a parte de fora, ela é lisinha. Então, a gente trabalha como se fosse com um espelho do molde, tá? Então, essa parte aqui toda, que está toda bonitinha, é o que estava em contato com o molde. A parte que está aqui por baixo é que vai estar feiosa. Aí você não precisa de acabamento porque vai ficar escondido. Eventualmente até precisa, tá? Mas aí você muda a forma de produção do material. Recebem pintura em gel parafinado nas áreas internas para obter melhor acabamento e proteção em locais como a casa de máquinas e compartimentos de bagagem. A temperatura nesta área é controlada para que o tempo de cura seja sempre o mesmo. Após desmoldado... Pronto, aqui está saindo, aqui é o molde, tá? Aqui embaixo. Isso aqui é o molde. Isso aqui é a parte da carcaça, tá? Aqui dá para ver um pedacinho da fibra de vidro. O produto segue para a cabine de rebarbação e o molde volta para a área de preparação, onde terá um tratamento com produto específico que aumenta o brilho e dá a facilidade. Aqui é o molde do casco. De desmoldagem da próxima peça a ser laminada.
Então, a gente consegue fazer isso aí com fibra de vidro. Na realidade, com fibra de vidro, você consegue fazer, sei lá, de casco de barco a unha postiça, tá? Tudo pode ser feito com fibra de vidro. É extremamente versátil. A gente consegue fazer trocentas coisas, tá? Só mostrando aqui uma outra forma, que aí é de compósito estrutural, que é chamado de sanduíche. Isso daqui é muito utilizado em estrutura que você pede ainda muito mais leveza, tá? Que aí eu utilizo um outro processo, que é chamado de vacuum forming. Mal comparando o vacuum forming, ele se assemelha a processo de termoformagem, tá? No processo de termoformagem, o que é que acontecia? A gente aquecia uma lâmina de polímero termoplástico e a partir do momento que essa lâmina estava mole, a gente aplicava o vácuo. No caso da resina, ou utilizando resina termofixa, a resina normalmente ela é líquida. Então, se ela é líquida, eu não preciso da etapa de aquecimento. Então, eu posso colocar a resina líquida e aplicar o vácuo. Então, quando vai acontecer isso, o que é que vai acontecer? Eu vou sugar a resina para todas as reentrâncias da fibra. Fazendo isso, o que é que acontece? Eu diminuo a quantidade de bolhas. Diminuindo a quantidade de bolhas, eu melhoro as propriedades mecânicas do material compósito. Então, o vacuum forming é uma técnica utilizada para dar melhores propriedades mecânicas ao compósito. Ele tem um problema de que não é possível se colocar ou se fazer peças muito grandes, tá? Isso aqui essa aqui é uma fabricante ela vende resina e vende acessórios para se fazer. Quem se trabalha com fibra de vidro, tá? Empresa bem legal. O único problema é que o frete para aqui, para o Nordeste, é caro demais, tá? Então, você tenta comprar qualquer coisa, o frete sai mais caro do que os produtos. Sou cliente. O caso aqui é com resina epóxi, tá? De novo, a resina epóxi, ela tem propriedades mecânicas melhores do que a resina poliéster. É mais cara e também um pouco mais difícil de trabalhar, porque ela é uma coisa que eu esqueci de falar o tempo todo. Burro. Então, para se trabalhar com resina termofixa, no caso aqui desses tipos de processo, então você vai colocar a resina mais um catalisador. Essa conta normalmente é feita em peso, tá? Então, o catalisador, para cada resina tem um valor específico, tá? Mas fica mais ou menos aí em torno de 2% em massa. Significa dizer o quê? Se eu tenho, sei lá, 100 quilos de resina, então vou precisar de 2 gramas para servir de catalisador, tá? Então, é feito, esse catalisador é jogado dentro da resina, a partir daí você tem um tempo para que essa resina comece a polimerizar. Começar a polimerizar é o seguinte, é fazer com que essa resina que é líquida, comece a se tornar sólida. Então, esse tempo é o tempo que você tem para trabalhar. Tá? Então, se você vai fazer uma peça muito grande ou vai fazer qualquer outra coisa, então você tem que calcular direitinho esse tempo. Então, por isso que lá no vídeo anterior, o cara falava só, a temperatura dessa sala é mantida sempre constante por causa do tempo de cura. Porque quanto mais alta a temperatura, mais rápido é esse tempo de cura. Então, se eu estou fazendo a cura em um ambiente frio, eu vou demorar mais tempo. Se estou fazendo em um ambiente quente, esse tempo vai ser menor, tá? Então, isso aqui tem que se prestar muita atenção nesses tempos de cura.
lâmina, tecido. Esse é o primeiro. Normalmente aqui se coloca uma camada bem fininha de resina, tá? E coloca a manta por cima, no caso o tecido. Tecido. O layout que nós vamos utilizar aqui é o seguinte: vai ser um tecido de fibra de carbono. Pronto, aí aqui vem a questão do sanduíche, tá? Que é um sanduíche, digamos assim, um pouco mais revestido. Então nós temos aqui fibra de carbono, que 200 gramas é normalmente como é vendido o tecido, tá? Então aqui seria 200 gramas por metro quadrado. Então tem uma espécie de densidade métrica para definir tecido. Isso aqui, espuma de PVC, qual é a ideia da espuma de PVC? É você fazer um material com espessura relativamente alta, resistente, mas que no final das contas vai ser extremamente leve. O núcleo estrutural, e depois vou cobrir tudo com mais um tecido de fibra de carbono, fazendo um sanduíche no núcleo estrutural. Agora nós vamos utilizar a resina epóxi. Essa resina epóxi vai ter uma catalisação diferente da resina de poliéster. A catalisação dela é de 3 partes de resina para 1 parte de catalisador em peso. Espalhar com a espátula. O tempo de trabalho dessa resina é de 60 minutos, sempre no mesmo sentido, né? Nunca cruzando no sentido da fibra de carbono. A próxima etapa é colocar o núcleo estrutural. Você percebe que ele tem uma furação. Essa furação serve para não dar bolha na hora que aplicamos o álcool. Vamos aplicar a resina A outra camada agora. em cima dele também. Vamos adicionar o último tecido em cima, fechando. Aí só para explicar o processo, tá? Aqui do lado, isso aqui é uma fita, parece uma espécie de chiclete, tá? Então ela gruda aqui na parte de baixo e tem essa fitazinha aqui de cima. Então aqui em cima vai ser colocado um plástico, tá? Vai se cobrir tudo isso aqui com plástico, formando uma espécie de bolsa. Aqui tem uma bomba de vácuo. E aqui tem um sistema lá que o pessoal, uma espécie de barril para evitar que venha a resina aqui para dentro da bomba de vácuo. Então o que é que vai acontecer? Vai ser colocada aqui uma mangueira, aqui dentro, e tudo vai ser coberto por plástico. Então essa mangueira vai fazer o quê? Puxar o ar que está aqui. À medida que ela está puxando o ar e isso aqui está fechado com plástico, o que é que vai acontecer? Vai sugando a resina e aplicando uma pressão nessa estrutura. Então, vou tirando, puxando a resina para ocupar todos os espaços possíveis da estrutura. E a partir daí, quando a resina se polimeriza completamente, ela virou sólida, não tem mais sentido da bomba, então se retira o vácuo e tem a peça pronta. Lembrando que o que vai querer vai ser só esse pedacinho que está cobrindo a espumazinha de PVC.
Isso é um paninho chamado Peel Ply, colocado só para facilitar o desmolde. Ele é um paninho, um pano todo furadinho. E aí é uma maravilha, ó. Veja só como solta com facilidade. E vamos desmoldar a placa. Aí aqui, o que vai interessar é essa parte de cá, tá? Se vocês abaixarem aqui para o detalhe, na parte que não tem a espuma, a fibra dá uma bagunçada, tá? Então essa parte vai ser cortada e o interesse é só na parte onde tem a espuma. Após recortarmos a peça, nossa peça está pronta. Ela é um sanduíche com uma camada de fibra de carbono de cada lado e um núcleo estrutural no meio. Ela fica extremamente leve e extremamente resistente, pesando 74 gramas. Então, uma estrutura muito leve e muito resistente. E aí só com 74 gramas de massa. Recomendo o canal, caso vocês queiram ver. Por fim, para a gente terminar, a gente vai lá do 8 a 80. Tá? Trabalha lá com fibra de carbono. E aí vamos ver coisas mais populares. Uma outra coisa que devo ressaltar que é o seguinte. Os moldes, para se trabalhar com esse tipo de processamento de hand lay-up, spray-up, eles não precisam ser extremamente resistentes, tá? Então, por exemplo, a gente viu lá o molde de injeção, o molde de injeção tinha que suportar uma alta pressão, então por isso ele tem que ser muito resistente. No caso aqui do processo que trabalha com esses processos de laminação, seja com fibra de carbono, seja com fibra de vidro, a gente não precisa dessa resistência toda. Então, de molde de silicone a molde de gesso, tudo é permitido nesse processo, tá? Porque você só vai precisar de uma estrutura para dar forma ao produto final. Do tipo cera de carnaúba. Oxi, ó. A primeira etapa da fabricação de uma peça. Então, nesse caso específico aqui, isso aqui é o molde, tá? Isso aqui vai ser o negativo do que a gente vai produzir, tá? Então, aqui é um molde aparentemente de plástico. É a aplicação de desmoldante sobre o molde, onde pode ser utilizado uma cera convencional. E aí o molde vai de silicone a cera de carnaúba. Do tipo cera de carnaúba ou sistema de desmoldante semi-permanente. Em ambos, seguir instruções de aplicação do fabricante. Com o molde devidamente preparado, o gel coat é a pintura que você vai dar na peça, tá? Então, o que é que acontece com o gel coat? Então, ele vai dar a cor ao produto, tá? Então, aqui está sendo jogado uma tinta cinza, então o que é que vai acontecer? Esse gel, na hora que você jogar a fibra mais a resina, ele vai aderir à fibra, então ele vai servir de acabamento, então já vai sair com a pintura, a peça já vai sair pintada do processo.
Iniciaremos a aplicação Gel Coat. Para uma boa aplicação, devemos garantir que a gel coteadeira esteja com os ajustes adequados de pressão, leque e catálise, conforme boletim técnico do produto. Iniciar a aplicação do Gel Coat, garantindo o ângulo de 90 graus em relação à peça e distância de aproximadamente 40 a 50 centímetros. Normalmente, para obter a espessura adequada, são necessárias de 3 a 4 demãos espaçadas entre si para garantir que o Gel Coat aplicado possa desairar antes da camada subsequente. Recomendamos. Desairar é basicamente se você aplicasse em cima logo em sequência, ele ficaria com bolinhas, tá? E essas bolinhas passariam para a peça. Vamos que a espessura do filme seja de 600 a 800 micra, ou 0,6 a 0,8 milímetros. Para isso, é importante a utilização do medidor de espessura. Após a aplicação do Gel Coat, é necessário... Aqui é um ensaio bastante comum, que para saber se tá bom é você encostar a ponta do dedo na peça. Se ficar marca, é porque ainda não está seco. Se não ficar marca, é porque já está seco. Aguardar o tempo de secagem para dar início ao processo de laminação. A resina poliéster para laminação é pré-acelerada. Aí tem resina, as resinas poliésteres, vocês podem procurar fazer, tem um leque de aplicação, tá? Então, por exemplo, tem resina específica para fazer laminação. Então, o que danado faz essa resina ser específica para laminação? Ela tem uma fluidez, ou seja, ela vai escorrer de forma diferente, por exemplo, de uma resina que é feita para fazer pelo processo de vacuum forming. Então, você tem, para o processo que você vai utilizar, você tem uma característica de resina que você deve usar naquele processo. De baixa viscosidade, tixotrópica e admite até 50% de carga mineral. Como nesse processo de laminação existe a presença de carga mineral, é necessário preparar o composto antecipadamente, colocando... A carga mineral é colocada lá para afetar alguma propriedade mecânica. Tá? O que danado seria carga mineral. Seria, por exemplo, algum tipo de minério que é colocado lá dentro. Por exemplo, posso citar carbonato de cálcio, sei lá, a tapugita, tem um bocado de mineral que é colocado dentro do material. A resina num recipiente, basicamente para aumentar a rigidez. E adicionando aos poucos a mesma quantidade de carga mineral em massa. É importante garantir a perfeita homogeneização da mistura. O Roven que melhor se adapta para esta aplicação é o Tex 2400, por proporcionar... Esse Tex 2400 é a medida do fio, tá? Então tem a medida para tecido e tem a medida para o fio. Então Tex é a tipo da medida. Boa molhabilidade das fibras. Para uma boa aplicação, devemos garantir que a laminadora Spray Up esteja com o bico adequado para projetar o composto. Em seguida, a pressão e a catálise devem ser ajustadas. A relação composto-fibra deverá ser de aproximadamente 83:17. Iniciar a aplicação pulverizando uma fina camada do composto sem reforço de fibra de vidro para garantir boa molhabilidade. Imediatamente, iniciar a laminação, garantindo o ângulo de 90 graus em... Aqui só para mais uma informação mecânica, tá? Então aqui, se vocês estiverem vindo... Cadê?
a gente tem colocação aqui de elementos na estrutura, tá? Então, aqui são normalmente partes mais salientes que vão dar uma estrutura mais rígida nessa parte da peça. Se você tiver uma grande peça plana, sem nenhuma dessas estruturas, tende a ter empenamento. Então, se você chegar na cozinha da casa de vocês e for pegar qualquer tampazinha de qualquer recipiente de cozinha, até tampa de sorvete, você vai ver lá que a tampa ela não é completamente reta, ela tem saliências que é para evitar o empenamento. Em relação à peça e distância de aproximadamente 40 a 50 centímetros. Após a aplicação, as bolhas de ar devem ser retiradas através da roletagem. Após o término da laminação, Normalmente é muito mais fácil tirar a rebarba enquanto o material ainda está sem ser rígido, tá? Então fica mais fácil de sair, de retirar a rebarba. Com material solidificado, aí tem que ir obrigatoriamente para uma serra para conseguir recortar. Ficar atento ao desenvolvimento de cura para rebarbar a peça. Quando a peça estiver com dureza Barcol entre 10 e 15, pode-se desmoldar a peça. Olha só que coisa maravilhosa. O que foi que aconteceu aí? Opa. Aquele gel coat que foi aplicado, veja só onde ele foi parar, na parte interna. E o que foi que aconteceu com a parte interna da peça? Terminou completamente bonitinha, com acabamento perfeito. Então, essa parte do molde, ela funciona como negativo. A parte que a resina fica em contato com o molde, sai bem acabada. A parte externa, essa parte aqui de fora, o acabamento deixa a desejar. Então, normalmente aí vai ser colocado uma pintura ou qualquer coisa do gênero para seguir para vender a peça, tá? Mas a parte interna sai bonitinha de acordo com o que estava no molde. Cadê? São os créditos do negócio. Dúvida nesse troço até agora? Alguma pergunta? Questionamentos? Então é o seguinte, meus caros. Muito provavelmente, até a próxima... Acho que até a sexta-feira, imagino eu devo colocar a atividade. E aí eu vou decidir se vai ser em grupo ou individual, alguma coisa do gênero, tá? Se for em grupo, eu vou dar a colher de chá de vocês aí para vocês sugerirem modificações dos grupos. Então, coloco para vocês a atividade relacionada a essa parte do assunto, tá? Aí só fica faltando só ver a próxima parte, que é a questão dos processos com materiais cerâmicos. Certo? Mais algum? Então, beleza. Obrigado pela presença. Depois eu posto lá a aula no Cigar. E qualquer coisa, só passar e-mail, comunicado, sinal de fumaça, qualquer coisa do gênero, tá bom? Valeu, até a próxima.